Monumentum Ere Perennius, um monumento mais duradouro que o bronze. Essa foi a referência do superior-geral dos deonianos, Joseph Philippe, sobre o seminário durante sua visita ao Brasil em 1930. O seminário ainda não estava concluído, mas a imortalidade já lhe parecia destino. Hoje, temos certeza que esse monumento, levantado aos pés do Rio Novo, em Corupá, Santa Catarina, é um verdadeiro exemplo de perenidade, um bem de inestimável valor cultural, histórico e arquitetônico. O que mais me chamava atenção é quando eu entrei e vi toda essa grandeza, e dizia assim, meu Deus, esse seminário é enorme, né? Imagina que eu saí de uma família, como todos os outros, e de repente eu me deparo com aquele mundo que era o seminário de Corupá. Quando entrei no seminário, quando nós entramos primeiro à frente do seminário, acho que ficamos uma meia hora vislumbrando, primeiro para cair a ficha, saber aonde que a gente estava. Quando os religiosos da congregação dos sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus chegaram em Corupá, a cidade ainda era um distrito e chamava-se Hansa Humboldt. Em 1929, a bênção da pedra fundamental. A fachada até hoje guarda marca dessa celebração. Entre 1930 e 31, os efeitos da crise econômica mundial foram sentidos e a obra precisou ser adaptada. Apenas 1/3 do projeto seria finalizado. Em 17 de janeiro de 1932, oficialmente, a primeira ala do Seminário Sagrado Coração de Jesus foi inaugurada. As fontes informam que a inspiração do padre engenheiro Lux foi na Escola Apostólica de Handrup, uma cidade do noroeste da Alemanha. Lá, o Seminário dos Padres do Sagrado Coração de Jesus certamente foi a inspiração para a construção do Seminário de Corupá. Então, este seminário assume de fato características regionais lá de Handrup, influenciadas inclusive pela própria arquitetura dos Países Baixos, uma vez que a região de Handrup está muito próxima à fronteira entre a Alemanha e essas nações. Os sacerdotes do Coração de Jesus estabeleceram suas raízes nesta terra fértil e com simplicidade e determinação cultivaram vocações sacerdotais, vocações que aumentaram dia a dia e fizeram com que a construção aumentasse também. Quando eu era criança, eu sempre ouvi o meu opa Werner contar uma história de que ele e meu bisavô puxavam vários carroções de tijolos para a construção da primeira ala do seminário. Anos depois, já formada historiadora, quando eu vim trabalhar no museu, eu encontrei nos registros do padre Lux exatamente a informação que o meu opa tinha me falado. Está lá a anotação do serviço prestado pelo meu bisavô, Horbacher, Jacob Horbury, para a congregação. Em 1935, foi inaugurada uma ampliação que por décadas funcionou como a ala das irmãs religiosas. Cozinha, na lavanderia, na padaria, as roupas para consertar, para costurar. Era esse o trabalho das irmãs. Tinha bastante serviço. E lá eu tive a graça de conhecer uma congregação. E essa congregação é a minha congregação, Irmãzinhas da Imaculada Conceição, fundada por Santa Paulina. Já haviam se passado 14 anos do início do funcionamento, quando o aumento das matrículas e as condições favoráveis permitiram a conclusão do projeto original do padre Gabriel Lux. Essa missão ficou a encargo do padre Antônio Eckenmayer, construtor autodidata responsável por todas as ampliações seguintes no seminário. A finalização do projeto original
começou em 1944 e foi concluída em 19 de março de 1946. Enfim, os 52 metros da fachada estavam concluídos. Padre Antônio Eckelmeyer, então, vindo de Emstetten, Alemanha, ele chega no Brasil no ano de 1934, conclui seus estudos de filosofia e teologia, é ordenado sacerdote em 1º de dezembro de 1940. Nomeado no ano de 1941 como pároco da paróquia São José de Corupá. Com isso, ele pôde estar mais próximo aqui da construção, das obras, enfim, do Seminário Sagrado Coração de Jesus. Padre Antônio nos deixou anotações precisas da quantidade de tijolos utilizados nessa ampliação. Foram exatamente 210.250 tijolos. Possível ainda verificar que já se havia a ideia de uma edificação, como eu posso dizer assim, mais rústica, talvez até petrificada nas faces externas das paredes do pavimento térreo, remetendo-se, portanto, claramente à construção de Randrup. Essa parte antiga, para mim, sempre teve assim, um fascínio especial pela beleza, pela quantidade de madeira, pela cor das pedras, dos tijolos. Eu sempre tive assim, quando eu me lembro do seminário, quando eu me lembrava longe daqui, era mais aquela parte antiga que eu me lembrava do que a parte nova, com todos os benefícios que ela trouxe. Com um estilo arquitetônico diferente da anterior, o greco-romano, o mesmo utilizado nas demais ampliações do complexo, foi executada a obra de uma ala, que abrigava as salas de estudo, a biblioteca, os dormitórios e instalações sanitárias. Esta parte foi inaugurada em fevereiro de 1953. De todo modo, o edifício como um todo é estilisticamente muito rico. Além das particularidades de origem regional que eu estava falando, herdadas lá da região de Randrup e arredores, vê-se também uma arquitetura eclética que reúne traços de estilos como, por exemplo, o românico, com suas pilastras, as suas lesenas, do clássico, com a presença de simetria, da repetição de frontões, de arcos plenos. E eu poderia dizer até também algumas pitadas do gótico, com as aberturas de ogiva, contidas no eixo central da fachada principal. A obra parecia completa, mas para torná-la magnífica, ainda se fazia necessário a construção de uma capela, que abrigasse a nova quantidade de alunos. O projeto de uma nova capela foi pensado também pelo Padre Antônio. Começou a ser executada em 1953 e inaugurada em 1956. Na capela do seminário, nós temos um ponto que merece destaque, além de toda essa beleza compreendida na capela, muita que permanece em sua originalidade. Nós temos a pintura de Cristo Rei na cúpula do presbitério. Esta pintura foi realizada pelo próprio Padre Antônio e, conforme se conta, à noite. Ele desejava trabalhar à noite, quando todos estavam dormindo, então obviamente havia silêncio e ele estava livre para realizar este trabalho, deitado em andaimes, muitas vezes, realizando esta pintura. A capela também assume um estilo que congrega a todo o complexo. Com planta herdada, eu poderia dizer lá do estilo basilical, um dos primeiros estilos de construção efetiva de templos, né? Essa capela assume características arquitetônicas também advindas do românico. Assim como em Randrup, a sua torre, percebam, ela é lateralizada, porém não no plano da fachada, ela está assim ligeiramente, delicadamente colocada para trás, logo atrás dessa fachada. E essa torre, claro, se impõe ao conjunto de toda a obra, de toda a arquitetura. O tempo e os propósitos foram definindo e desenhando o Seminário de Corupá. Na mesma época, em 1956, foi construído um salão de teatro, fruto do estímulo à aprendizagem das artes. O Teatro Anchieta foi palco
de grandes espetáculos. Quando eu cheguei aqui em Corupá, já estava pronta a ala que é atualmente do museu e a capela que tinham sido inauguradas no ano anterior. Aliás, a sagração da capela foi quando eu já estava aqui, pequeno, com meus 12 anos, nem tinha 13 anos, mas a outra ala já estava pronta. E eu não sabia como é que aquela quantidade de seminaristas que estavam vivendo aqui podia caber na parte anterior. Depois eu soube que era tudo muito apertado. Então, com a nova construção, tornou-se um ambiente muito mais, eu diria, alegre, muito mais solto, menos apertado, porque o número de seminaristas menores era enorme. Aquele seminário, em 1932, começou com 73 alunos. Chegava à década de 1960 com uma média de 200 alunos que ali estudavam e moravam. Essa quantidade mostrou a necessidade de uma nova ampliação, sobretudo para as áreas de serviço. Os primeiros dias que eu estava lá, era na cozinha velha, assim, fazia comida no fogão, assim, era a lenha, e eram paneladas. E era muita comida. Botava era um tipo de um elevador, mas era puxado com corda até no segundo andar, onde era o refeitório. Empreendeu-se uma nova ampliação, mantendo o estilo greco-romano, contando com novas instalações de cozinha, padaria, açougue, refeitórios e salas de aula. A nova ala foi inaugurada em 31 de março de 1967. Eu acho 80 pães eram feitos por dia. Um pão dava para 4 seminaristas, né? A cozinha, tinha a copa, lavação, a padaria, né? Os refeitórios, os alunos mesmo preparavam, a gente não trabalhava lá dentro. A gente colocava comida na mesa e depois eles recolhiam tudo, né? A última ala construída, inaugurada em 1974, concluiu o complexo de construções, abrigando biblioteca, sala de aula, sanitários, instalações que nunca eram um excesso. Nós pegamos essa última ala construída do lado de cá, por exemplo, do seminário, até no Teatro Anchieta. A construtora Serla, de Jaraguá do Sul, estava construindo em 1974 toda essa parte da biblioteca, essa parte dos banheiros abaixo, a parte que ele chamava de sapataria, né? Essa ala nova toda aí, ela foi construída nessa época. Era uma parte bem rústica, assim, bem mais velha. Aí a construtora Serla veio, desmanchou, e foi construída essa ala, a última ala do seminário do lado direito aqui. Aquele prédio onde tem o refeitório até o Teatro Anchieta foi feito na nossa época. Havia uma construtora, evidente, mas os trabalhos menores, limpeza, essas coisas a gente fazia também. Fez parte ainda da história construtiva do seminário o Salão de Jogos Padre Fernando Sidbeck, inaugurado em 1970, com um espaço de lazer para os dias de tempo ruim. À noite, depois do Jornal Nacional, os alunos iam para hoje aquele restaurante, né? Mas era a sala de jogos imensa. E eu lembro sempre de uma frase bastante bacana que tinha lá dentro escrita, né? Alma de místico em corpo de atleta, que é do Papa Pio XII. Então a gente mesmo como criança olhava aquela frase e o que significava para nós aqui lá, né? Então tu tinha competições, lá dentro tinha tênis de mesa o tempo inteiro. Cada sala de cada série tinha uma mesa, por exemplo, de tênis de mesa. Bolão, tinha diversas tablados de jogos. Nesse salão nós tínhamos cancha de boliche, tinha mesa de futebol de botão, ping-pong, né? Mesa de sinuca, peteleco. Na década de 1990, com a abertura do seminário como ponto turístico, foram empreendidas construções que abrigassem a realização de grandes eventos. Então lá aconteciam vários eventos, ou quase todos os grandes eventos do município e da região. Em Corupá, cumpriu-se a profecia do Monumentum Eri Perennius,
ergueu-se uma obra-prima arquitetônica que transcende o tempo. Para mim representa também muito assim um legado do passado, das pessoas que aqui passaram, daqueles que deixaram as marcas aqui. Para mim isso é muito importante, poder constantemente lembrar e recordar o passado de tantos confrades que aqui passaram, especialmente nas construções, né? Aqueles que vieram por primeiro no ano 28, 29, até 32, depois para frente. Como essas pessoas de fato se colocavam numa disponibilidade de serviço, de trabalho, e na época o conhecimento que eles tinham também de construção. Isso eu fico muito encantado com eles. Estar dirigindo uma província dentro de uma casa histórica, né? Então foi muito interessante porque me fez dar um sentimento assim de responsabilidade, primeiramente, né? Mas ao mesmo tempo um sentimento de fazer parte de uma história tão bonita e tão importante na vida da nossa congregação. Seminário de Corupá, imagina, eu passei praticamente 17 anos da minha vida lá dentro, né? Aquilo sempre foi a minha casa, foi um espaço bonito, um espaço belo, né? Trabalhei muito para deixá-lo cada vez melhor, cada vez mais acolhedor para as pessoas, tanto da congregação, quanto visitantes, quanto leigos, né? E é um espaço, de fato, que cativa as pessoas. O Seminário de Corupá é uma verdadeira joia arquitetônica, não só para os católicos, não só para a cidade também, e não só para o estado de Santa Catarina, mas de todo o Brasil. Então eu penso assim que o seminário foi uma graça. A graça num despertar da minha vocação. Que essa é minha casa, esse é o meu lugar. E aqui estou por opção, por aceitação, mas também estou porque eu me sinto bem. Eu gostei de ficar lá, achei assim uma profissão linda, pelo fim que a gente trabalhava, que era pelas preparações dos sacerdotes, né? Então achei assim que era uma vida mais digna. Exemplo extraordinário de harmonia entre forma e função. Cada espaço foi cuidadosamente projetado para promover a contemplação e a comunhão com o divino. À medida que nos despedimos no Seminário Sagrado Coração de Jesus, somos lembrados de que sua arquitetura não é apenas uma expressão de habilidade técnica, mas também uma manifestação tangível da fé e da devoção de gerações passadas e presentes, que continue a ser uma fonte de inspiração e beleza para todos aqueles que têm sorte de testemunhar a sua grandeza.